Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025. Vamos aqui hoje para mais um vídeo com perguntas e respostas. A primeira pergunta que foi enviada aqui diz o seguinte: estar casada com um narcisista é karma? Nós vamos aqui responder algo que já foi falado algumas vezes em vídeos e também em textos escritos mais antigamente. E nem tudo que nós entendemos como karma é karma de verdade. Nós temos que entender que são três situações bem distintas que nós enfrentamos no dia a dia, a cada encarnação, principalmente nesta atual, que é a que estamos, que é a mais importante, e que de fato precisamos ficar atentos, porque se nós não fizermos a nossa parte, o ajuste final, é sempre um risco, já que estamos na última encarnação na condição de provas e expiações do planeta Terra. As três situações mais comuns são, de fato, um karma, um trauma ou uma lição. São os momentos onde mais encontramos dor, sofrimento, desconforto. Existe uma quarta possibilidade, que é uma missão, que a alma se propõe antes de encarnar. Ela também pode sofrer um pouco, ter algum desconforto. Mas quando é uma missão, a alma sente que aquela situação não é tão dolorosa quanto parece ou poderia ser. Porque a missão ela nunca é dolorosa, ela é até desconfortável, sim. Mas a alma sente que ela tem que fazer isso, então ela não sofre tanto. Quando é uma lição, quando é um trauma, quando é um karma, sim, aí a dor é mais forte. As lições nunca são fáceis. A lição é quando temos ainda o aprendizado. Então, no caso de uma convivência com uma pessoa narcisista, às vezes tem aprendizado ali. Como conviver, como ajudar, como tolerar, como compreender que o outro tem essa condição dentro do seu caráter, da sua personalidade. O narcisista é uma alma que ainda está muito longe da sua lapidação. Então ele é, na verdade, um aproveitador, um abusador, um controlador. Ele, de fato, tem duas personalidades bem distintas. Uma quando ele se mostra perante as pessoas de um modo geral. E a outra quando ele exerce realmente a sua verdadeira personalidade de narcisista, que é com algumas pessoas. Quando não é uma, pode ser duas ou três, mas pessoas próximas. Tanto que o narcisista, ele é como um camaleão, ele está sempre bem camuflado. Você mostra uma pessoa maravilhosa para todo mundo, menos para aqueles que ele oprime. Então, aprender a lição, você tem uma lição. Às vezes pode ser um trauma. Na verdade, nós carregamos experiências de outras vidas onde nós sofremos muito e ficamos traumatizados. E às vezes a gente reconhece numa pessoa próxima pela lembrança, pela memória, pelo registro da alma, mas na verdade aquela pessoa não é propriamente um narcisista, mas ela tem um pequeno perfil que linka com a nossa consciência, que convivemos com essa pessoa, e sentimos como se estivéssemos vivendo novamente aquela vida onde o trauma foi implantado, porque todo trauma ele é proveniente de muita dor e sofrimento vivido em algum momento. Mas o grande fator é se é um karma. E às vezes sim, é um karma. O karma ele precisa ser quitado em algum momento para que a alma possa seguir o seu caminho, a sua evolução.
Se é um karma, é fácil de identificar. É quando a pessoa que está casada com o narcisista, como aqui a pergunta, não tem muita alternativa. Parece que está acorrentada aquela pessoa. Porque, veja bem, casamento não é corrente. É um elo de ligação, mas não é uma corrente, não tem cadeado. Se não está bom, assim como começou, pode terminar. Ninguém fica onde realmente não pode se sentir bem. Porque se é um karma, sai daquele, ali adiante encontra outro, porque de uma forma ou de outra o karma tem que ser quitado. Mas podemos quitar o karma também pela compreensão, pela criação de outras coisas positivas e fazer uma média e eliminar a dívida através dos bônus. Mas o karma agora, nesta encarnação, ele foi simplificado e foi também extinto porque não que ele deixe de aparecer para as pessoas que têm. Mas quando se fala da extinção do karma, da abreviação do karma, é preciso entender que nós estamos numa encarnação que vamos enfrentar uma transição planetária e ao final da transição, esta alma ou vai para a nova Terra ou vai para o exílio. Se vai para o exílio, às vezes não precisa completar todo o karma aqui, porque vai ter tempo depois. E se vai para a nova Terra, também não precisa ir até o fim da vida, como antigamente os karmas eram vividos até o último instante da encarnação. Nesta condição que estamos hoje, basta olhar para trás e entender, compreender e dizer sim, se eu estou passando por isso, em algum momento eu adquiri esta pendência e agora estou tendo a oportunidade de quitar. Não é porque aquela pessoa está me fazendo sofrer, é porque eu tenho dentro de mim a necessidade do ajuste ainda de uma dívida passada minha. Compreender que tudo é aprendizado, tudo é causa e efeito, tudo é ação e reação, e que não há injustiça, que não há vítima nem algoz, porque nós somos alunos de uma mesma escola, cada um aprendendo as suas lições, na sua própria sala de aula, independente dos outros. Quando compreendemos a vida assim como ela é, nós podemos abreviar o karma. Porque nós compreendemos, aceitamos e soltamos. Então o karma está sendo abreviado. E também está sendo extinto, porque aquele que vai para a nova terra não tem mais karma. E aquele que vai para o exílio é porque já tem bastante também, e mais um não vai fazer diferença. A mesma pessoa que mandou essa pergunta, ela fez uma segunda pergunta um pouco diferente do tema. Aliás, eu diria bem diferente, porque não tem nada a ver com narcisista nem com karma. A pergunta diz: o aumento de crianças autistas tem a ver com a transição planetária ou é uma ação dos da não-luz? Eu diria que não tem nada a ver com as ações dos não-luz. Os da não-luz não podem criar esse tipo de condição. Os da não-luz não podem impor qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer sofrimento. A alma que está encarnada não tem uma frequência ligada ao fato numa vida passada. Os da não-luz, a única coisa que eles sempre fizeram e tinham permissão de fazer era, de certa forma, influenciar as nossas decisões através de intuições, de emanações mentais, enfim, sugestões, sugestionamento. Talvez essa seria a palavra correta. O que eles podem fazer, podiam, porque agora também já foram também retirados, eles poderiam sugestionar. Vai cair aquele que tem a tendência, aquele que tem o ponto fraco ali, aquele que não tem, resiste, não tem problema. Eles não podem forçar. Aliás, nunca forçaram e não tinham a permissão para isso. O autismo, eu já escrevi sobre isso. Um ano, um pouco mais, eu acho. Eu fiz um vídeo aqui. Eu acho que o título era Crianças Especiais. São as crianças que estão vindo agora
Elas são especiais por várias razões. Primeiro, porque elas são almas prontas já, com a energia e a frequência da nova Terra. São especiais porque elas têm qualidades, elas têm muito conhecimento entre si. São especiais porque são almas que muitas delas já tinham ascensionado e agora voltam para a grande festa da transição planetária, do final da transição. Voltam para ajudar a humanidade nesse ponto agora também de finalização de ciclo. Algumas crianças são almas que a gente chama de sementes estelares, que vieram de outras estrelas, outros planetas que nunca encarnaram aqui. Vieram agora para ajudar também nessa finalização. Enfim, tem tantas maneiras. Então, tem crianças que vêm com alguma síndrome, como o autismo, por exemplo, e outras tantas que já identificaram e catalogaram. Porque, na verdade, essas crianças não têm problemas. Elas criam uma situação para si mesmas por várias razões, por vários motivos. Mas o maior motivo, ou a principal razão, é que elas vêm com uma energia mais elevada e encontram ainda aqui uma energia bastante mais baixa aqui na Terra, porque a Terra ainda não terminou a transição. A humanidade ainda se compraz no mal, uma grande parcela pelo menos. Então a energia, a frequência está muito baixa, então elas criam como se fosse um manto ao redor de si, energético de proteção. E elas podem usar qualquer artifício, qualquer síndrome, qualquer possibilidade. Tem muita coisa que, na verdade, a própria ciência não entende dessa área espiritual, ou não quer entender, então eles ignoram isso, que é a parte principal. Eu diria, como eu coloquei naquele último vídeo lá sobre as crianças especiais, que é uma proteção que elas escolhem para colocar sobre si mesmas, ao redor de si mesmas, a fim de suportar a energia mais baixa, que é muito danosa e muito prejudicial para elas, porque elas têm uma frequência mais elevada e isso cria um clima energético muito hostil. Então ela se protege. A maioria, não todos, sempre tem muitas possibilidades, mas a maioria é uma autoproteção. Aí, agora há pouco tempo, foi descoberto através de pesquisas científicas que, inclusive, há fatores, tipo a mãe, enquanto estava grávida, usou muito paracetamol, muito Tilenol, e daí causou... É possível. É possível porque qualquer coisa que se coloque no corpo pode reagir e causar um efeito secundário. Mas nada que não esteja no plano da alma é para isso que precisamos compreender a vida além da matéria. Então, se aquela criança, quando era uma alma antes de encarnar no plano astral, escolheu vir numa condição diferente e, para se proteger depois, criou um manto de proteção, como, por exemplo, uma síndrome do autismo. Claro que alguma coisa pode ter facilitado para ela criar em si própria, no corpo material, a condição. Mas, se a alma faz um plano antes de encarnar, o que pode mudar depois aqui? Nada que seja externo, somente aquilo que é interno. Quando ela tem o livre-arbítrio, as escolhas. A criança não tem o livre-arbítrio. A criança apenas é ainda um ser. Até os 7 anos, na primeira infância, e até os 14 na segunda infância, ela está em formação. Ainda está em formação, porque ela ainda reencarna através do ventre materno, através da concepção. Ela precisa passar a fase da infância para depois ser responsabilizada pelos seus atos. Então não tem muito o que dizer que a justificativa é tal ou qualquer uma outra. Não faz sentido. Tem ligação porque os estudos provam isso, mas é como, por exemplo, aquela pessoa que
fez algo lá e foi fazer um passeio lá no parque, tinha uma cachoeira e foi nadar lá na água e se afogou. Se não tivesse ido na água, não tinha se afogado. Sim, é certo. Para se afogar tem que ter água. Mas se ela não tivesse ido para a cachoeira, ela podia ter desencarnado de outra forma, ou mesmo pelo afogamento. Bastaria ter um mal súbito, por exemplo, como eu disse uma vez para uma pessoa, vai lavar roupa no tanque, como tem gente que ainda lava roupa no tanque, ou vai lá enxaguar, fazer alguma coisa. Tem água suficiente para você sofrer um mal súbito e cair, dobrar o corpo, cair com a cabeça dentro da água e, como está desacordada, vai morrer afogada também. Ou então vai desencarnar por uma outra razão, porque a alma tem um prazo para desencarnar e ela vai desencarnar no seu prazo. Não existe acaso, existe sempre uma causa e essa causa está no plano de alma daquela que está encarnada. O plano de alma feito antes da reencarnação. Então eu não sei até que ponto essa pergunta foi respondida a contento, porque tem alguma coisa a ver com a transição planetária? Sim. Tanto que essa situação, como essa síndrome do autismo, ela surgiu há pouco tempo. Então é agora num tempo de final da transição. Mas não é uma ação da não-luz. Isso sim. Isso podemos dizer com toda certeza. Porque os da não-luz não podem fazer nada se nós não permitirmos. Tudo que o ser humano faz e culpa os da não-luz, os seres malignos, as entidades negativas, é porque ele tem uma frequência lá que atrai e ele cede. Porque se realmente ele elimina a frequência, não há ligação. Tem mais uma perguntinha aqui. É verdade que há almas encarnadas agora na Terra que vieram de dimensões superiores apenas para ajudar a humanidade nesse momento de transição planetária? Sim, eu acabei de falar nessa outra pergunta anterior. Existem almas que estão encarnando aqui agora pela primeira vez para ajudar na finalização da transição planetária. Muitas almas, muitas crianças de hoje são essas almas. É óbvio que não são todas, tem uma parcela, porque tem muitas possibilidades, em todas elas tem algo em comum com o final da transição planetária. Mas cada uma vai ter a sua missão neste tempo de final de transição planetária. Tem mais uma outra pergunta. Meu filho faleceu há 2 anos e meio. Procuro explicações para a sua partida precoce. Convivo com a presença dele 24 horas por dia. Anseio por um alento para ter paz e sossego. Quando nós ouvimos esse tipo de questionamento, sempre nós vamos entender que talvez a pior dor que um ser humano possa enfrentar é a condição de pai e mãe que perdem filhos, ainda mais quando são jovens, na tenra idade. Antigamente tinham muitos filhos, cada família, cada casal, mas agora a maioria tem 1 ou 2, alguns têm 3 ou mais, mas a maioria está ficando mesmo no 1 ou no 2. Quem tem 1 ou 2 filhos, quando perde um, se tem um, fica sem. E se tem 2, fica pela metade. Além de tudo, ainda tem essa questão matemática. Então, a dor é muito grande, o sentimento de perda, de vazio. Não dá aqui para dizer que é preciso entender, que é preciso compreender, que é preciso saber que a alma é imortal, que logo vai se encontrar. Essas coisas ajudam, mas não tiram a dor, porque é uma dor mais profunda, não é uma dor física.
eu diria que é uma dor de alma. E não é fácil, mas vamos ver o que nós podemos aqui dar de alento para esta mãe, provavelmente, não falou aqui se é mãe, se é pai, mas seja um, seja outro. 2 anos e meio e a dor está ainda latente. Já deveria ter acalmado um pouco, mas por que não passou essa dor? Porque ainda falta alguma coisinha que dá para fazer. Como eu disse, não tem ninguém que possa tirar essa dor com a mão e de uma hora para outra. Mas a pessoa que sofre, ela vai aos poucos saindo do luto. Mas vai sair mais rapidamente ou mais demoradamente se ela compreender ou não a vida. Nesses 12 anos, mais ou menos, que eu escrevo textos e áudios, agora vídeos, eu posto nas redes sociais, provavelmente já está ali na faixa de uns 2.500 artigos. Falamos muitas vezes sobre essas questões também das mortes prematuras. Há muita possibilidade numa morte prematura. E tem algumas que às vezes fica difícil passar para as pessoas que sofrem, porque pode aliviar a dor, mas pode também criar um sentimento de culpa, e na verdade a pessoa não tem culpa. No caso, essa mãe ou esse pai que mandou essa pergunta, é bem provável que na situação atual que nós estamos, neste momento do final da transição planetária, boa parte das mortes prematuras são almas que se suicidaram numa vida anterior, não necessariamente na última, pode ser algumas antes da última também, e que agora essas almas não têm mais tempo de fazer todo o processo de reabilitação que nós conhecemos, quem estuda o kardecismo, e tem livros, inclusive, como aquele da Ivone Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, que fala realmente, porque são memórias das próprias almas, relatando a sua experiência no além-túmulo. Passa o resto do tempo que faltava para desencarnar, como ela encurtou a vida, é uma energia, ela precisa esgotar aquela energia antes de ir para as coroas espirituais. Então ela passa o tempo que faltava no Vale dos Suicidas, onde a alma sofria bastante, porque ela tinha que esgotar a energia e ela via também o sofrimento das outras almas que também ali estavam, enfim. Esgotado esse tempo, essa energia, eram recolhidos pela legião servos de Maria e levados para essa colônia espiritual, onde Mãe Maria é a regente, porque eles precisam de muito amor, muito amparo, e só uma mãe como Mãe Maria para dar o máximo que eles precisam. E lá eles passavam um tempo até se recuperar, depois faziam um novo projeto encarnatório, e aí sim iam passar pela mesma situação que provocou o suicídio, era a prova, e que muitos não conseguiam passar na segunda, na terceira e até às vezes 7, 8 tentativas ou mais. Na mesma idade, com as mesmas circunstâncias. Agora não há mais tempo. Mas se a alma é boa, não é uma falha ou outra que vai impedir essa alma ascensionar. Porque o suicida não é uma pessoa maligna. É uma pessoa que tem um sofrimento tão grande que ele não tem alternativa, pelo menos consciente, de que alguma outra forma possa aliviar a dor e o sofrimento. Então ele prefere dar fim à sua vida física. Mas não é uma alma maligna. Então por que ele poderia, nessa condição agora, não tem mais chance de fazer todo o processo anterior? Por que ele teria que ir para o exílio?
ainda no mundo de provas e expiações. Então depende da alma. Se a alma é boa, ela tem chance, tem oportunidades, e uma das oportunidades é reencarnar e cumprir o tempo que faltava. Então pode ser o caso deste menino que desencarnou há 2 anos e meio, e que esta mãe ou esse pai que enviou a pergunta está ainda sofrendo, que não entende o porquê da morte tão precocemente. Ele completou a vida que faltava. Existem tantas possibilidades que a gente não sabe quase nada, mas uma delas seria essa. Aí então alguém pergunta, mas e por que o pai e a mãe então vai sofrer por causa que esse filho veio para completar? Sim, como diz o Chico Xavier, a reencarnação ninguém era de endereço. O pai e a mãe tinham que passar por esse sofrimento, a família toda. Quando você perde, é uma forma de dizer perder, porque ninguém perde nada. Mas quando um membro da família desencarna precocemente, toda a família sofre. Então quem passa pela dor tem cota ou tem participação naquela dívida. Muitas vezes, a família que acolheu este suicida de vidas passadas e que vem agora desencarna precocemente foi os que causaram razões suficientes para que aquela alma se suicidasse na outra vida. Então agora eles vêm e acolhem, passa pela dor. E lembrando aqui que não é preciso se culpar por isso, porque nós fizemos tudo que foi luz e tudo que foi sombra. Qualquer coisa que uma mente humana possa criar de bem e de mal, nós já vivemos, já fizemos. Então não podemos aqui agora sair de uma situação de dor e para uma situação de culpa. É uma oportunidade de ajuste. E que bom que é assim, pelo menos quitamos as nossas contas e vamos seguir a vida, né? Compreender ajuda a aliviar a dor. Aqui tem mais uma pergunta. Quem está encarnando agora já veio para a Nova Terra? Quem está encarnando agora, sim, de 2012 para cá, a maioria são almas já prontas para a Nova Terra. Algumas ainda podem se perder, porque tem o meio que vive, as famílias, o lugar, a coletividade, a influência externa da gente, né? Então tem que ter um pouco de cuidado, sim, a família é responsável, os nossos governantes são responsáveis também, porque eles também têm que colaborar. Porque muitos motivos podem desviar o caminho dessas almas, dessas criaturas que chegam agora já herdeiras da Nova Terra. Mas já são herdeiras. Tem, sim, antes disso também, 2000 para cá, muitas almas já vieram como herdeiras. Antes também tiveram os pioneiros, mas agora, atualmente, eu diria sim, todas. Mesmo aquela que vem e desencarna precocemente, às vezes ela tinha uma pequena dívida e ela escolheu antes de encarnar, olha, é um risco ainda que eu tenho, vou eliminar o risco, então vou desencarnar cedo para não correr o risco. Pronto, está feito o plano de alma. Temos que entender as múltiplas possibilidades, as variações dos planos de alma, porque senão a gente fica preso a uma teoria só, e não é assim. Temos mais uma pergunta. Como funcionam as psicografias se as almas foram para as naves? É preciso então aqui que nós coloquemos mais uma vez que as almas que estão desencarnadas, elas podem estar em muitos lugares. Mesmo antes, quando estavam nas colônias espirituais, tinha muitas colônias em toda parte do planeta. Não é o lugar que a alma está que ela vai enviar mensagem através da psicografia ou qualquer outra comunicação. Agora, se elas estão indo para as naves, não tem problema. Não faz diferença nenhuma. E se a alma desencarnou e foi para um outro planeta, já de quinta dimensão, de regeneração, não mais de provas e expiações, ela pode mandar mensagens.
Aliás, muitas psicografias que vêm de almas que não estão nem nas colônias espirituais, nem nas naves, estão fora do planeta Terra. É claro que quem está desencarnado e está preso ainda na terceira dimensão vai ser exilado, não tem como mandar psicografia. Pode ser que uma outra alma mande notícias daquela, mas diretamente não, porque ela não tem permissão para isso, não tem frequência para isso. Mas quem está numa condição regular pode enviar mensagens através da psicografia ou outro meio de comunicação de qualquer lugar que ele esteja. E para finalizar, vamos aqui trazer a última pergunta. Quando fazemos aniversário, abre-se um portal. Poderia falar sobre isso? Olha, eu fiquei até surpreso com essa pergunta, porque eu nunca fui informado que o aniversário abre portal. Eu não entendo desta forma, então pode ser que até que exista, mas eu realmente não sei, não entendo assim. O que eu entendo é que a alma, antes de encarnar, faz um plano de alma e ela coloca todas as possibilidades, inclusive uma condição astrológica, uma configuração astrológica, no momento exato que ela vai nascer, o dia, a hora, os minutos e o mês, o ano, enfim, naquela condição astrológica, é uma configuração astrológica, tem influência energética. Sabemos. Tanto que o alinhamento dos astros, em certas datas, não é a data que abre um portal, é o alinhamento dos astros que acontece naquela data, dentro desse calendário que nós conhecemos. Então, quando fazemos aniversário, eu não vejo realmente nenhuma razão para abrir o portal. Mas quem estuda astrologia entende do assunto e pelo que eu tenho um pouco de conhecimento, e é muito pouco aqui para dar um parecer mais alargado, mas nós temos a cada 365 dias e 6 horas uma volta ao redor do Sol. Estamos embarcados aqui nessa nave chamada Terra e vamos rodear, fazer uma volta ao redor do nosso Sol a cada 365 dias e 6 horas. Então nós voltamos a cada ano, exatamente no dia do aniversário, ao ponto que nós começamos a dar essa volta. Então nós vamos encontrar ali uma configuração energética, astrológica, numerológica, enfim, de qualquer forma que se faça análise de frequência, de vibrações, nós vamos encontrar um ponto comum. Por isso talvez alguém diga que tem um portal, pode ser até que tenha, mas eu diria que tem mais ali, é um ponto comum dentro dos nossos períodos de aniversário. Cada vez que chega ali, começa novamente aquela mesma volta. É um ponto de partida, é como você participar de uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, e está dentro do carro e você tem a largada. A cada volta você chega naquele ponto da largada. Você vai passar ali de novo, e de novo, e de novo, até acabar a última volta. Tem alguma coisa que eu diria que é mais importante do que isso. Todos nós, quando chegamos próximos do aniversário, dizem que é 30 dias, mas 30 dias também é uma data aleatória. Mais ou menos. 30 dias antes do aniversário, nós sentimos a energia. Mesmo que a gente não entenda nada, mesmo que a gente não sabe de nada. Tem alguns que chamam do inferno astral, porque diz que, de fato, é o mês mais duro da nossa vida, é aquele que antecede o aniversário. Porque ele é o fim do ciclo, da volta ao redor do Sol. Ciclo de um ano. É onde nós vamos acolher toda a experiência daquela volta e começar uma nova experiência. Então é um momento de finalização e reinício. E todo ciclo, quando finaliza, ele é um pouco duro. Quando começa também, e nós estamos ali nesse período final, antes, um pouquinho do aniversário, finalizando um ciclo e iniciando outro ao mesmo tempo. Está muito misturado, e isso causa um pouco de alvoroço nas nossas emoções.
no nosso sentir, no nosso pensar, no nosso agir. Ficamos um pouco mais desestabilizados, porque trabalhamos várias coisas ao mesmo tempo. Então é mais ou menos isso que eu posso aqui responder essa pergunta, porque é da forma como eu também entendo e como me é passado. Porque ninguém recebe informações de uma forma que não consegue compreender. Eu recebo de acordo com a maneira que eu compreendo, e a maneira que eu compreendo nessa questão é exatamente isso. Por isso eu não posso afirmar se abre-se um portal ou não no aniversário. Eu até diria que tem mais chance de não ser um portal que se abre do que sim, mas temos que estar sempre abertos a informações que a gente não sabe ou que venham de uma forma diferente daquelas que a gente sabe também. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.